Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ler de novo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Se assente dando glória a Deus. A palavra que eu trago para você hoje tem como título O Caminho para o Descanso. Você pode repetir comigo? O caminho para o descanso. Eu amo essa palavra descanso, porque a verdade é que na trajetória da Bíblia Sagrada, sobretudo quando nós olhamos as promessas de Deus para a nação de Israel, e nós vemos Deus conduzindo a história dos hebreus, nós vemos que essa promessa de um lugar de descanso, ela sempre esteve presente na pauta de Deus para o seu povo. Quando, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, Deus resolve destruir a humanidade e recomeçar através de um homem, o homem que Deus usa para esse recomeço se chama Noé. E a tradução desse nome Noé significa descanso. Esse lugar é o alvo da peregrinação de todos nós. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus promete para Israel que levaria Israel para um lugar de descanso. Deus daria a Israel uma terra onde a nação, o povo de Israel, poderia descansar das suas batalhas e das suas guerras. Quem nunca, nos nossos dias, olhou para alguém, para um amigo, para uma amiga, ou para um confidente, sei lá, e disse assim: mana, eu estou cansado. Você já disse isso em algum momento? Tem coragem de levantar a mão para eu ver? A igreja toda. Então todo mundo é humano aqui. Graças a Deus nós estamos numa reunião de extraterrestres. Sabe, mas eu vou usar um pouco mais. Sabe quando você fala para alguém: eu estou cansado. Aí a pessoa olha para você e fala: então tira férias. Aí você fala: verdade, você tem razão, vou tirar uns 3 dias para descansar. Aí você vai descansar. Aí você chega lá no lugar que você foi descansar, sei lá, depende da tua condição financeira. Aí você vai, fica os 3 dias que você se propôs a ficar, e quando você volta mais cansado. Você fala: meu Deus, eu saí para descansar e parece que eu voltei mais cansado do que eu fui. E às vezes você fica ali deitado, dorme bem, não faz nada das suas atividades diárias, mas você não consegue extrapolar aquele lugar de cansaço, de fadiga. E essa fadiga, ela pode se tornar crônica, ela pode se agravar
a ponto de você enfrentar coisas do tipo um burnout, um esgotamento total. Eu conheci uma pessoa na minha cidade, em São Paulo, que era gerente de um supermercado, uma rede de supermercados. O cara era um crânio da matemática. E eu conheci esse cara, eu tinha 17 para 18 anos. Escuta essa história, que essa história é muito interessante. E eu me lembro muito bem desse cara, porque esse cara me deu um terno. E na época ele me deu um terno da Aramis. E aquilo me marcou muito, porque hoje um terno da Aramis é caro, imagina naquela época. E eu lembro que ele me deu um terno da Aramis azul, risca de giz. Para quem era da Assembleia de Deus naquele tempo, sabe o valor que tinha um terno risca de giz, né, cara? Você nem precisava pregar, você chegava, tirava o terno e dizia, depois eu prego. E a glória de Deus caía na igreja, porque o pessoal falava, meu Deus, que terno é esse? Então esse cara me deu esse terno. Mas olha a história desse cara. Um dia, esse cara acordou de manhã e ele travou na cama. E ele só conseguia funcionar da cabeça para cima, ele não conseguia se mexer. Os nervos dele travaram, ele entrou num colapso, foi para o hospital, ficou paralisado um tempão e voltou ao normal, debaixo de terapia, medicação, terapia ocupacional, fisioterapia. E aí ele andava de bicicleta, ele pedalava. E ele praticava atividade física depois disso tudo exaustivamente, emagreceu, ficou um atleta e nunca mais voltou para aquele nível de estresse que ele vivia, abriu mão daquele emprego, saiu daquela realidade e foi refazer a vida dele, porque ele literalmente no seu corpo paralisou por causa de uma descarga aguda de cansaço, de fadiga, de estresse. Então, o que acontece é que muitas vezes o nosso cansaço, ele não tem a ver com esforço físico. Ele não está associado a um dia intenso, você carpiu um lote, você fez uma mudança, você colocou boi no brete, você construiu uma casa, sei lá, você carregou caixa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com um cansaço da alma. A alma abatida. Quem é que já leu o Salmo 42? Leia, é tarefa de casa para você dessa mensagem de hoje. O salmista diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, a minha alma desfalece por ti. Você sabe por que o salmista usa essa expressão, assim como a corça suspira pelas águas? Sabe? A corça, ela é um animal do deserto. E como que a corça, ela faz para se esconder dos seus predadores? Quando ela percebe que tem um predador atrás dela, ela exala o cheiro. E o predador reconhece ela pelo cheiro. Então o que a corça faz? Instintivamente, ela procura um riacho, ela procura um lugar que tenha água, e aí ela corre velozmente e entra dentro da água e fica só com a cabeça. Por quê? Porque a água protege o corpo dela do odor, e é uma forma dela dispersar os seus adversários, os seus predadores. Então quando o salmista está dizendo assim, assim como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de ti. O que ele está escrevendo? Ele está relatando uma realidade, que ele está cercado por pressões, por adversários, que estão colocando a vida dele em risco, e ele está dizendo: Deus, eu estou com tanta pressão, que eu preciso te encontrar, porque só em ti eu encontrarei um lugar seguro e de livramento. E aí no decorrer do salmo, ele diz assim, ele faz um solilóquio, ele conversa com ele mesmo. E ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E aí ele denuncia o que está acontecendo. E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, porque você ainda o louvará. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o problema dele é um problema externo, que está causando um desgaste, um cansaço
no campo das suas emoções. E essa é a realidade que a maioria de nós vive hoje. A gente vive lidando com o cansaço. E é por isso que nesse texto e nessa noite de hoje, olhar para Cristo como caminho para o descanso é a única alternativa que poderá nos fazer prevalecer em dias como os nossos. Antes de aplicar propriamente esse texto, eu quero te fazer pensar sobre algo. Você conhece uma pessoa, perto ou longe de você, que tem uma vida de oração muito intensa? Sabe aquelas pessoas que oram de verdade? Que têm relacionamento com Deus? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma pessoa dessa? Eu não estou dizendo as que parecem ter. Não estou dizendo aquelas que são espirituais só na vitrine, só aqui em cima. Eu estou falando daquelas que de fato têm uma vida de relacionamento com Deus. Você já viu uma pessoa dessa prostrada a ponto de não conseguir se levantar? Ela até balança, mas ela se levanta. Eu tenho um exemplo da minha sogra. A minha sogra, a Susan, estava na UTI, pulmão comprometido, cheio de água, com síndrome da angústia respiratória grave, com sepse. Eu do lado de fora, com uma bebê recém-nascida de 10 dias, e eu do lado de fora da UTI fazendo conta na minha mente, pensando, o que eu vou fazer? O médico disse que se ela não melhorar amanhã, ela vai ser entubada e a chance dela morrer é muito grande. E eu desesperado, na porta da UTI, dizendo, Deus, eu vou ficar viúvo. E eu lembro que eu fazia uma oração assim, dizia, Deus, já que era para levar a Susan, por que não levou sem deixar a filha? Porque agora deixou a filha, toda vez que eu olhar para a filha, eu vou lembrar, vou ver o rosto dela, a mão dela, e não sei o quê. Mas daí quando a menina cresceu, eu vi que só tinha meu rosto, a minha mão, aí não tinha nada dela também. Mas na época eu pensava isso, e eu desesperado, aí chega a minha sogra, vai dar tudo certo, uma raiva que me deu. Eu olhei e falei assim, meu Deus, essa mulher, ela não está entendendo que a filha dela está morrendo? Aí para na porta da UTI, tira um vidro de óleo do sutiã, de azeite. Aí eu falo, o que a senhora pretende fazer? Aí ela fala, vou entrar lá, vou ungir ela nas costas, vou ungir nos peitos. Eu falei, para, vou ungir tudo, e amanhã ela vai estar boa. Aí eu digo, então vai na sua fé, que a minha, eu não tinha fé. E ela entrou. Eu falei, a senhora nem vai conseguir entrar com esse óleo. Ela falou, vou entrar aqui dentro, ninguém vai ver. Botou de volta no sutiã, entrou. Chegou lá, fez a Susan, parecia assim, ó, que ia ser Susan a milanesa. Passou óleo e tal, não foi, amor? Nas costas e tal, ungiu. Dia seguinte, o relatório da UTI era 10 da manhã. Aí cheguei lá na UTI e falei, eu já vou sozinho, porque provavelmente vai estar entubada. Quando eu entro na UTI, já escuto a Susan brigando com a enfermeira, reclamando não sei do que e tal. Porque ela era a única acordada da UTI. O resto estava tudo entubado. E ela era o leito 9, o 8 tinha morrido de madrugada. Eu disse para ela, ó, o anjo da morte tinha mirado o 9. Como você estava protegida pelo óleo, bateu no 8. Gente, mas é sério, eu fui conversar com o médico olhou para mim e falou assim, cara, isso aqui é o pulmão da tua esposa ontem. Aí mostrou, isso aqui é o pulmão dela na chapa de hoje, pulmão limpo. Fim do dia ela vai pro quarto. Cara, isso é minha sogra. Faça chuva ou faça sol, joelho de camelo. Orou tanto pela filha que Deus me deu para ela. A última parte da mensagem é para mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Tá, olha para cá, gente. O que eu estou dizendo para você, que eu quero que você entenda? Nós somos a geração mais cansada na alma, porque somos a geração menos desenvolvida no espírito. Somos a geração que mais sofremos nas emoções, porque somos a que mais falta ao lugar secreto.
somos a geração que mais fraqueja na mente, porque somos a que menos guarda a palavra no coração. Eu não sei se você consegue entender isso. Nós mudamos. Nós não estamos mais atendendo esse chamado. E é por isso que eu quero que você olhe para esse texto, Mateus capítulo 11. No capítulo todo, esse texto revela Jesus de 4 maneiras. Primeiro, Jesus o juiz que repreende. Jesus repreende a incredulidade de Betsaida, de Corazim, e ele exerce juízo. Depois, o texto revela Jesus como filho que se alegra. Ele se alegra pelo fato do Pai ter escondido aquilo, essas verdades poderosas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Depois, o texto revela Jesus como aquele que revela o Pai. Jesus diz assim, que Ele é aquele que traz o conhecimento do Pai. E por último, que nos aponta para essa noite, o texto revela Jesus como Deus Redentor que nos oferece descanso. Descanso. Eu quero declarar algo para você pela palavra. Deus não nos fez para andar afadigados, ansiosos, preocupados, ocupados e pós-ocupados, pensando no passado, no presente e no futuro. Deus não nos fez para perder as noites de sono. Deus não nos fez para ficar pensando o que vai ser amanhã, o que vai ser na semana que vem, não. Deus nos fez para atender o convite de Jesus que nos chama: venha a mim você que está cansado, que eu te aliviarei. Venha a mim, venha a mim. Então, qual é o primeiro passo que eu preciso dar para uma vida de descanso? Primeiro, eu preciso ir a Jesus. Diga assim comigo: não é sobre ir à igreja. Não é sobre, diga, não é sobre ir para a oração. Diga assim, é sobre ter um encontro cotidiano com Jesus. Todos os dias. Vem a mim. A gente precisa entender que o primeiro chamado de Deus para o ser humano não é um chamado para fazer algo. O primeiro chamado de Deus para o ser humano não é um chamado para ir em missões. Você pergunta, qual é o teu chamado? Não, meu chamado é para ser ministro de música. Não, o meu chamado é para ser baterista. O meu chamado é para ser pregador. Não, esse é o seu envio. Esse é o seu serviço. Qual é o seu chamado? O seu chamado é o primeiro. Gênesis 3. Qual é o primeiro chamado de Deus para o homem depois do pecado? Adão, onde você está? Sabe por quê? Porque todos os dias Adão estava com Deus. Todos os dias Adão falava com Deus. Todos os dias Adão se relacionava com Deus. Todos os dias Adão desfrutava de Deus. Todos os dias Adão descansava em Deus. Todos os dias Adão tinha o seu prazer em Deus. No dia que Deus desce e Adão não está no lugar, Deus faz o chamado que ecoa pelos milênios, pelos séculos, e que está ecoando no seu coração. Tiago, Rudinei, Graciela, André, onde você está, que você não está no lugar do encontro comigo? Onde você foi? Esse é o chamado. Onde você está? Só que nós somos filhos de Adão, e ao invés da gente correr para Deus nessa hora, para onde a gente corre? Para trás da moita. E lá na moita
A gente pega umas folhas de figueira, se veste e sai da moita, olhando para Deus e dizendo: relaxa, que eu dou conta de vencer o meu cansaço, a minha ansiedade, a minha dor, a minha perda, a minha morte, o meu diagnóstico, o problema do meu casamento, minhas crises financeiras. Fica tranquilo, não preciso de você, eu já sei como eu resolvo. Olha aqui a folha da figueira, eu não preciso que você me cubra. Não adianta me chamar, eu dou conta. E sabe o que nós fazemos? Nós todos os dias, deixa eu pregar algo muito sério para você. Você tem ouvido Deus te chamar? Você tem escutado a voz de Deus acordar? Eu estou pregando aqui, ó, a palavra está aqui, ó, girando aqui em cima, assim, ó. Você tem ouvido a voz de Deus de noite? Às vezes você acorda do nada, sabe, cara, quem me acordou? E sabe o que é isso? É Deus te chamando. É Deus dizendo: vem a mim, porque amanhã tem outro dia. E amanhã, quando o sol nascer, a ansiedade vai acontecer, o medo vai voltar, os problemas estarão lá. Então vamos fazer um acordo: antes do sol nascer, as minhas misericórdias precisam se renovar sobre você. Vem a mim! E aí o que você faz? Você vai dormir de novo. Porque Deus não quer o seu serviço antes de ter o seu relacionamento. Deus não quer algo que você possa fazer antes de que você celebre o fato de estar com Ele. Eu amo quando Lutero diz assim: se o meu dia for difícil, eu oro 1 hora. Se o meu dia for muito difícil, eu oro 2. E se o meu dia for impossível, eu oro 3. E sabe, gente, nós paramos de acreditar que as maiores batalhas da nossa vida são vencidas antes que a gente entre no campo. Deixa eu te contar uma coisa. Jerusalém estava cercada. O rei Josafá não sabia o que fazer. Senaqueribe tinha cercado tudo. Senaqueribe já tinha invadido 46 cidades de Judá, e ele ia detonar Jerusalém. Então Josafá vai orar, e vai falar com Deus, e se levanta o profeta Jaziel, e o profeta Jaziel olha para ele e fala assim: ó, Deus te diz, nessa guerra você não vai ter que pelejar, porque eu vou guerrear por você, e você vai ficar calado. Cara, dia seguinte, 150 e poucos mil homens amanhecem mortos, porque um anjo de Deus passou no arraial da Síria e matou todo mundo. Não se ouviu da parte de Israel levantar uma espada, porque Deus levantou a espada dele. Presta atenção. Quando você se encontra com Deus antes de se encontrar com as pessoas, Deus levantará a espada dele antes que você tenha tempo de pegar na sua, cara. Ah, isso é muito sério, gente. É por isso que a rainha da Inglaterra tinha uma frase que ela dizia assim, ó: eu tenho mais medo de John Wesley de joelhos do que de toda a armada da França apontada para nós. Você precisa entender isso. Sabe, quando você percebe que Deus está chamando você para um encontro com Ele, você vai entender que não existe nada que você possa fazer para descansar, porque o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa. Venha a mim. Venha a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. A Almeida Corrigida e Fiel, que é a Bíblia que eu uso, diz assim:
vocês que estão cansados e oprimidos. Guarda o que eu vou pregar para você hoje. Todas as vezes que existe uma rachadura nas suas emoções, o diabo se concentra naquele lugar para parar a sua jornada. Aí ele te paralisa. Então Deus nos oferece um lugar de descanso. Por quê? Porque o maior problema para os propósitos de Deus na sua vida é o seu cansaço. É por isso que quando o diabo não consegue te parar, ele te faz correr. E aí ele te pega cansado. Aí quando você cansa, você cai. E quando você cai, você morre. Então muitas coisas na nossa vida têm a ver com compreendermos que se há uma fissura emocional, uma trinca nas nossas emoções, há uma brecha onde o diabo coloca uma cunha. Eu quero que você visualize isso, visualize essa cena comigo. Você sabe o que é uma cunha? Não. Como é que chama isso aqui? Eu vou tentar te explicar o que é uma cunha. Alguém já viu uma enxada na vida? Então você vai batendo, você vai carpindo e a lâmina da enxada amolece. Ela fica molenga. Quem já viu isso? Aí você pega um pedaço de madeira, pedacinho de madeira, faz uma ponta e coloca entre o cabo e a lâmina da enxada. Você fez uma cunha. Aquilo entra e fixa de volta. Só que aquilo é um pedaço de madeira que cabe exatamente no lugar da brecha. Eu pergunto, a brecha foi resolvida? Por quê? Porque tem a cunha lá. Então o que o diabo faz? Quando ele vê que as suas emoções estão fragmentadas, ele vai lá e coloca uma cunha nas suas emoções para que aquilo nunca seja resolvido. Você acha que foi resolvido? Você acredita que foi resolvido, porque está funcionando. A enxada está cortando. Está dando certo. Mas não foi. Por quê? Porque se tivesse sido resolvido, não voltava para te perturbar. Mortos que não são enterrados viram fantasmas que de vez em quando voltam para te assombrar. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha para que você nunca desfrute de saúde plena. Ele quer te manter naquele lugar, naquela dor, naquela mágoa, naquele cansaço, naquele fragmento emocional, naquele lugar de adoecimento. Para quê? Para que você não consiga ir, não consiga, até que você desista. Até que você joga a enxada fora. Mas essa noite Jesus está olhando para você e dizendo assim: eu vim aqui, não vim aqui para colocar uma cunha. Eu vim aqui para te dar uma enxada nova, uma ferramenta nova, uma nova vida, uma nova oportunidade, novas emoções. Faz o seguinte, vem a mim, que nós vamos resolver esse negócio. Então primeira coisa, venha a mim. Não deixe que o cansaço e a opressão roube você da sua vida. Segundo, quando você vem a Cristo, o que Cristo deseja te dar? Cristo deseja te dar uma experiência com Ele. E essa experiência é a experiência que Ele chama de alívio. Alívio. Eu não sei se você já teve a experiência de você estar numa situação muito difícil e de repente você encontrar alguém que você confia. Cara, aquilo te causa um alívio. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de Paulo dizendo assim, que quando ele chegou na Macedônia, por fora haviam temores, por dentro conflitos, mas Deus que consola os abatidos,
nos consolou com a chegada de Tito. Eu amo esse texto. Sabe, é como se Paulo estivesse dizendo assim, cara, a corda vai roer, e Deus sabe que não dá para estourar essa corda. Então Deus vai e envia alguém que tem a propriedade do alívio, do consolo, de ser o analgésico para aquela dor. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, na experiência comigo, na caminhada comigo, vocês se livrarão da escravidão do pecado. Na caminhada comigo vocês se livrarão do peso do pecado. Na caminhada comigo vocês se livrarão de emoções doentes. E qual vai ser o resultado disso? Alívio. Alívio. A remoção do peso. Deus nos fez para andar sem peso. Você já leu o livro O Peregrino? Você já assistiu o filme O Peregrino? Se você não leu o livro, assista o filme. Eu acho lindo porque o peregrino, ele faz a peregrinação com uma mochila nas costas. Mas quando ele chega diante da cruz, que ele olha para a cruz, a mochila que ele carregava nas costas cai. O peso cai. Eu vou fazer uma experiência com você. Levante. Levante. Todo mundo. Não terminei, não vou orar não. Eu vou mostrar para você do que eu estou falando. Está em pé? Agora eu vou pedir para você que você sente na cadeira, mas não senta assim, devagarzinho, mas também não senta se jogando. Solta o corpo na cadeira. 3, 2, 1. Para ensaio ficou bom, vamos de novo. Tá com medo? Já aprendeu? 3, 2, 1. Olha para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui agora, sério, olha aqui. O que te garantia que essa cadeira não ia quebrar? Hã? O que te garantia? Nada. Sabe por que você sentou? Porque você não raciocinou, você só obedeceu um comando que eu dei. Deixa eu te falar uma coisa. O que garante que quando você vier a Jesus, Ele vai dar conta de aguentar o peso que você carrega? O que garante que Jesus dá conta de suportar o peso da tua vida? Cara, você confiou numa cadeira. Qual que é a tua dificuldade de confiar em Jesus que subiu na cruz por você? Você confiou num pedaço de pano com espuma em uma armação de ferro. Qual que é a sua dificuldade de confiar em Jesus que te ama? Talvez, e só talvez, nossa dificuldade não seja com vir a Ele. A dificuldade seja com o próximo passo que Ele nos dá. E talvez por isso que a gente adie tanto ir a Ele. Porque qual o caminho do descanso? Deus não quer te dar um descanso de 8 horas. Deus não quer te dar um descanso de um dia. Deus quer te dar um descanso sustentável. E qual o caminho para isso? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, segue o fio. Vem a mim, primeiro passo. Segundo passo, me experimente. Experimente o alívio. Terceiro passo, aprenda de mim.
Quer continuar descansando? Você precisa aprender com Jesus. E como que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que aprender? Primeiro, você precisa aprender a ser manso. Você precisa aprender a ser mansa. A minha mãe conta uma história que tinha um bêbado muito bravo na rua da igreja, chamado Zé Alves. E esse bêbado jogava pedra na igreja e quebrava o carro dos crentes. E lá na Assembleia de Deus tinha uma música da harpa que era assim: manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. E aí diz que o bêbado chegou na porta da igreja com uma pedra e disse: hoje eu dou na testa do pastor. E quando ele ia dar na testa do pastor, o pastor começou a cantar essa música: manso e suave, Jesus está chamando. Só que ele estava tão bêbado que ele entendeu assim: amansa Zé Alves, Jesus está chamando. Aí veio e aceitou Jesus. Gente, é claro que é uma brincadeira, né? Olha aqui. Foco. Foi boa essa, né, cara? Só é boa porque é da minha mãe, não é minha. Se fosse minha era ruim. Olha aqui pra mim. Zé Alves. Fala pra quem tá perto de você assim. Zé Alves. Diz assim: Maria Alves. Fala assim: amansa. Fala assim, ó: quem não amansa, não descansa. Cara, porque toda hora é uma guerra nova, irmão. Jesus olha e fala: acabei de resolver uma, já tá com outra. Quem não amansa não descansa, cara. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu manda. Então Deus está mandando a mansa. Sabe o que é mansidão no contexto de Jesus? Escute isso. Escute isso. Mansidão é ter todo o poder para fazer tudo o que quiser, do jeito que bem entender, mas abrir mão de tudo isso para fazer aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer e da forma como Deus entende. Isso é ser manso. Jesus, eu sou manso. Ele era Deus. Ele poderia ter olhado para Judas e ter feito assim, ó. Desaparecia. Podia ter olhado para Herodes e feito. Desaparecia. Mas sabe o que Paulo fala sobre Jesus? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e como servo forma de homem, e como homem fiel até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mansidão é poder fazer e não fazer por causa de Deus. Então é por isso que lá Jesus em Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem não amansa não descansa. Então, sabe, confiar em Deus é entender que dá para fazer do seu jeito, dá para resolver do seu jeito, dá para vencer do seu jeito, mas aí você abre mão de todos os aparatos que você tem e diz: eu vou fazer do jeito de Deus. Sabe quando eu vi mansidão brotando no coração de Davi? Quando Absalão toma o palácio, Davi tem que fugir. Estou terminando. Aí Simei começa a jogar pedra em Davi.
E aí o Joabe diz assim: eu vou lá e vou matar Simei. Aí o Davi diz assim: não, vai que é Deus que está jogando pedra em mim. Cara, você não vai matar o Simei. Pode ser que seja Deus que esteja usando ele para me aperfeiçoar. Isso é mansidão. Para desenvolver mansidão, não dá para ser só manso. Jesus diz que tem que ser humilde de coração. E deixa eu dizer uma coisa para você, gente: humildade não é uma virtude que você reconhece quando você diz. Humildade é algo que brota quando a vida te ofende. Você não conhece uma pessoa humilde quando ela diz assim: viu, eu sou humilde. Essa não é. A pessoa humilde é aquela que a vida ofende, a vida bate, mas no seu coração ela diz assim: o Senhor é a minha justiça, e eu não me levantarei contra o meu irmão. O humilde é aquele que sabe dar 4 passos para trás, quando todos diziam para ele: dê 10 passos para frente. O humilde é aquele que diz assim: eu posso estar errado, por isso eu preciso ouvir. A humildade é a virtude mais difícil de ser gerada, mas é a virtude que mais Deus ama quando nasce. Por isso que a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. E o que ele faz com o humilde? Dá graça. Dá graça ao humilde. E você tem noção do que é você receber graça de Deus? É você ter o que você nunca teria, é você desfrutar do que você nunca desfrutaria, é você ir onde você nunca iria, é você viver o que você nunca viveria, é você subir onde você jamais voaria. E quando alguém perguntar para você, dizer: como que você fez isso? Você vai olhar e vai dizer: não sei, é graça, foi a graça, não tem como, mas Deus teve graça e misericórdia da minha vida. Graça. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei então no fim descanso para as vossas almas. Quando nós chegarmos ao lugar de termos a capacidade de, no fim de um dia difícil, nos ajoelharmos e falarmos: Jesus, eu não porei a minha mão para que o Senhor coloque a sua. Jesus, eu te agradeço, porque ainda que as ofensas estejam me destruindo, o Cristo de Deus está nascendo. Jesus, ainda que agora doa, eu sei que amanhã eu te louvarei, eu te agradecerei, e eu chamarei de bênção aquilo que hoje chamo de angústia. Quando nós chegarmos na capacidade de José, de olhar para os irmãos que jogaram ele numa cova, e por causa da cova ele foi escravo, e por causa da escravidão ele foi caluniado, e por causa da calúnia ele foi preso, e por causa da prisão ele foi honrado, e por causa da honra ele foi exaltado, e ele foi governador. E aí ele olha para os irmãos e diz assim: ei, eu não vou fazer nada contra vocês, porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Aleluia! Eu
Eu sinto Deus nessa palavra. Tem muita coisa que nós estamos chamando de mal hoje, que Deus está chamando de bênção. Amanhã nós saberemos e diremos: graças a Deus pela cova, graças a Deus pela escravidão, graças a Deus pela calúnia, graças a Deus. Vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu termino dizendo para você: andar com Jesus tem um fardo. Não é hipergraça, não é vem a mim e fique como está. Tem uma dor, mas é leve. Como é que eu diferencio, pastor, o fardo de Jesus do fardo do diabo? O fardo de Jesus, ele é um fardo que o Espírito Santo te dá graça para suportar. O fardo do diabo é o fardo que te mata e te esmaga. O jugo de Jesus, o jugo é uma canga. Aquela canga que colocava nos bois para fazer o carro de boi, isso é o jugo. Jesus diz: o meu jugo é suave. O jugo era a lei dos rabinos. Cada rabino tinha o seu jugo, o seu código de costumes. Sabe o que Jesus estava dizendo? O da religião é pesado, o meu é leve. O meu, a pergunta do meu não é o que você come, o que você bebe, aonde você vai. A pergunta do meu jugo é se você me ama. E se você me ama, você cumprirá os meus mandamentos. E eu te amarei e virei a ti e farei morada dentro de você. A minha oração essa noite, Doxa, é que nós aprendamos o caminho do descanso. Que nós aprendamos o caminho de saber que aquele que cuida de nós não dorme. Aquele que cuida de você não sai para tomar um cafezinho. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Aquele que cuida de você não dorme. Ele vem ao teu socorro. Ele cuida do teu coração. E aquilo que você está chamando de perda hoje, amanhã ele vai usar essa perda para montar um lugar que você vai subir e você vai entender todas as coisas naquele tempo chamado tempo da provisão de Deus. Quero que você fique em pé agora, senão eu vou ficar pregando até amanhã. Eu quero chamar você agora